O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, por meio de uma rede social, que autoridades norte-americanas e chinesas firmaram um acordo comercial no encontro realizado em Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira. Esse acordo ainda vai permitir o ingresso de estudantes chineses nos Estados Unidos durante a cruzada do governo de Trump contra Harvard e alunos estrangeiros. Pois é, de acordo com o mandatário norte-americano, esse acordo comercial ficou definido com taxas recíprocas impostas pelos Estados Unidos à China de 55%. E as chinesas de 10% sobre produtos norte-americanos. Bom, e a gente tem uma arte sobre esse assunto agora, André, olha ali. A gente tem o post do Donald Trump, ele postou na rede social dele e ele disse o seguinte, André, somando-se à leitura sobre a China, o presidente Xi Jinping, né, e eu trabalharemos em conjunto para abrir a China ao comércio com os Estados Unidos. Isso seria uma grande vitória para ambos os países, portanto, essa primeira publicação do Trump. E ele fez uma outra publicação também, André, na qual ele fala o seguinte: nosso acordo com a China está feito, sujeito à aprovação final do presidente Xi e de mim, imãs completos a qualquer terra rara necessária que vai ser fornecida aí de primeira pela China. Da mesma forma, forneceremos à China o que foi acordado, incluindo estudantes chineses que utilizam nossas faculdades e universidades. Abriu parênteses ali, né, o presidente Donald Trump, e escreveu, o que sempre foi bom para mim. Estamos recebendo um total de 55% de tarifas e a China 10%. O relacionamento é excelente. Obrigado pela atenção. Portanto, são palavras de Donald Trump por meio das redes sociais, André. E na quinta-feira, Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concluíram a primeira conversa formal, né, desde que o republicano assumiu o segundo mandato presidencial. Segundo Trump, os líderes conversaram por 1h30. E naquela oportunidade, então, discutiram o acordo comercial em negociação entre os países. E sobre este assunto, então, nós vamos conversar agora, aqui no Tempo News, com o professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Espero que eu tenha pronunciado corretamente aí o seu nome. Eu já começo fazendo uma pergunta para o senhor. Qual que é a análise, né, que o senhor faz sobre este acordo anunciado aí pelo Trump pelas redes sociais? Boa noite, Síria, André, Larissa, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Olha, como ficou claro nas mensagens do Trump, a tarifa dos Estados Unidos vai ser de 55% e a tarifa da China de 10%. Agora, de onde saíram esses 55%? 10% são o que o Trump chama de tarifa recíproca, inclusive será aplicado ao Brasil também. 20% o Trump alega que é uma punição pelo tráfico de fentanil, que é uma droga que entra muito nos Estados Unidos, e o Trump culpa a China por isso. E 25% são taxas que já existiam, inclusive, no governo Biden. Por que, Síria? Porque no primeiro mandato do Trump houve uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nós não lembramos muito bem disso porque o acordo entre os dois países aconteceu em janeiro de 2020, logo antes da pandemia. Mas naquela ocasião, a China se comprometeu em aumentar o investimento nos Estados Unidos, o comércio com os Estados Unidos, em 200 bilhões de dólares para o lado dos Estados Unidos, ou seja, a China importar mais dos Estados Unidos. O Trump acreditava que nesse segundo mandato ele conseguiria colocar a China nas cordas de novo, como fez no primeiro mandato, mas desde então a China diversificou seus parceiros comerciais. No primeiro mandato do Trump, 25% do comércio da China dependia dos Estados Unidos, hoje esse percentual é de 12% a 15%. Então, o acordo, segundo o Trump, nós vemos pelas mensagens dele, beneficia os Estados Unidos, coisas que já aconteciam vão continuar acontecendo, segundo o Trump, que são os chineses continuar estudando dentro dos Estados Unidos, mas, por outro lado, quem paga essas tarifas que o Trump diz que estão sendo impostas à China
é a população, ou seja, quem vai pagar esses 55% são os compradores desses produtos chineses nos Estados Unidos, e na China os produtos dos Estados Unidos vão ficar 10% mais caros, Síria. Pois é, e nesse conjunto de ações do presidente norte-americano, desde que ele assumiu esse segundo mandato, como é que o senhor analisa? Ele tem saído mais vitorioso ou está perdendo mais do que está ganhando? Porque ele saiu atirando para todos os lados, né? Arrumou confusão para todos os lados, falando de uma linguagem de uma forma bem popular. Ele tem ganhado mais ou perdido mais? No caso com a China, especificamente, Trump ganhou ou perdeu? Bom, André, para esse tipo de análise, né, na academia a gente exigiria um critério, né? Ganhado no quê? Porque em termos de popularidade, o Trump vem perdendo. Ele já era o presidente mais impopular desde 1950, nos 100 anos do governo, sendo que os segundos 100 dias mais impopulares foram do primeiro mandato dele. Existe um temor de que os republicanos percam cadeiras na Câmara dos Representantes e talvez até no Senado nas eleições de midterm, que são em novembro do ano que vem. Existe, inclusive, há senadores republicanos do partido do Trump votando contra tarifas contra o Canadá, por exemplo, se juntando aos democratas. Então, a base de apoio dele nesse momento, ela teme uma derrota nas eleições de meio de mandato, lembrando que no primeiro mandato do Trump ele também perdeu a Câmara, na época ele criticava muito a Nancy Pelosi, que era líder, speaker da Câmara. Por outro lado, esse acordo que ele está celebrando com a China é um acordo com um país, foi feito um outro acordo com o Reino Unido. Então, se o critério for os acordos celebrados, na ONU são 193 países. Até agora, o Trump fechou 2 acordos. Então, também não é um bom critério para avaliar se o Trump está sendo vitorioso, conforme ele diz. E, de toda sorte, ainda nesse momento, nos Estados Unidos, há uma série de insurgências em várias cidades nos Estados Unidos sobre outra questão importante para o Trump, que é a da imigração, e a projeção para a economia de pré-recessão. Inclusive, existe uma possibilidade de recessão técnica já para o segundo semestre, ou seja, os critérios de avaliação do governo Trump não são positivos, André. Bom, já já a gente vai falar até dessa questão que você começou a mencionar, né, da questão da imigração. Agora eu queria saber o seguinte, voltando, né, falar desse acordo anunciado aí pelo Trump com a China pelas redes sociais, o que esse acordo, né, pode sinalizar aí para outros países que de certa forma também foram atingidos pelo tarifaço, professor? Muito pouco, Síria. Veja, os Estados Unidos dependem mais da China do que a China depende dos Estados Unidos hoje. O Trump disse que a China não tem cartas para jogar, a China diz que produz o baralho. Porque, na verdade, o que o Trump quer, que é levar as fábricas para dentro dos Estados Unidos, se acontecer de fato, já tem estudos sobre produtos, por exemplo. Um iPhone, que é majoritariamente produzido na China, mas também em outros países do leste asiático hoje, custa em torno de $1.000. Se ele fosse totalmente produzido dentro dos Estados Unidos, ele custaria $3.500. É por isso que o Trump vem tendo disputas com a Apple, porque exige que a Apple, ao invés de se mudar da China para a Índia, leve as fábricas para dentro dos Estados Unidos. A Apple não quer fazer isso porque os produtos ficarão com preços proibitivos. E esse é só um exemplo de produto. Então, se a gente pegar a indústria automobilística, por exemplo, que é altamente dependente do alumínio e do aço, que os Estados Unidos importam em grande monta do Canadá, do México e do Brasil, os automóveis nos Estados Unidos também estão ficando mais caros. Os automóveis elétricos da Tesla, do Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk perdeu os subsídios que tinham sido dados, ironicamente, no governo Biden para a empresa automobilística elétrica. Nós estamos falando de um presidente que usou como lema de campanha Drill, Baby, Drill, ou seja, perfure, busque petróleo. E de uma indústria de carros elétricos, do seu maior apoiador de campanha, gastou $275 milhões para eleger o Trump e aliados dele na Câmara e no Senado, e que saiu pela culatra. Assim como o programa, o Domo de Ouro, que os Estados Unidos querem gastar $175 bilhões para fazer um domo para proteger todo o território dos Estados Unidos contra mísseis. Esse projeto depende de empresas como a SpaceX, do Elon Musk,
e a Starlink, de satélites, também do Elon Musk. Então, veja, há uma ruptura dentro dos Estados Unidos sobre as políticas adotadas pelo Trump. Então, se a gente pegar o acordo com a China para critério, para sinalizar o que pode acontecer com os outros países, o critério é de que essa negociação com os Estados Unidos vai ser muito dura, que ele não vai reduzir as tarifas a zero, e que, de qualquer forma, os países precisam diversificar os seus parceiros comerciais, Círia. Professor, vamos aproveitar um pouco mais a presença do senhor aqui sobre um assunto que o senhor tocou aqui, continuando a falar sobre Donald Trump, mas agora com foco mais nos protestos anti-imigração que se espalham pelos Estados Unidos, né? Enquanto áreas centrais de Los Angeles passaram a noite sob toque de recolher numa tentativa de conter os confrontos iniciados na sexta-feira passada, né, Círia? Pois é, André, e no Texas, o governador já anunciou a mobilização da Guarda Nacional na região, medida que acaba, né, aumentando aí a tensão nacional. Pois é, a organização do movimento que está sendo chamado de No King's Day, que traduzido para o português e Sem Dia de Reis, afirma que serão os maiores e mais difundidos protestos desde que Trump assumiu o cargo. Eles defendem manifestações pacíficas, até que começou de uma forma pacífica, né, professor? Mas depois, com a chegada de tropas enviadas pelo próprio presidente norte-americano, acabou se agravando e virou um problema sério, né? André, hoje os protestos que começaram em Los Angeles, eu vou citar apenas algumas cidades onde eles estão acontecendo. Eles estão acontecendo em Santana, em São Francisco, em Las Vegas, em Denver, em Dallas, em Austin, em San Antonio, em Chicago, em Boston, em Nova York, na Filadélfia, em Washington, capital, em Atlanta. São algumas das cidades, das maiores cidades dos Estados Unidos, inclusive Boston, onde eu trabalho. Então, a questão nesse momento é uma questão de início de insurgência generalizada nos Estados Unidos. Existe todo um questionamento sobre como o Trump vem agindo com esses protestos. O Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia e é cotado para ser candidato a presidente pelo Partido Democrata, para enfrentar o Partido Republicano do Trump em 2028, está processando o Trump, porque a legislação dos Estados Unidos não permite que se coloque a Guarda Nacional contra a população sem autorização do governador. A Guarda Nacional da Califórnia, que está sendo usada em Los Angeles, é a Guarda Nacional do Estado da Califórnia. Desde a década de 60 que não se vê um presidente contrariando um governador. E como é que o presidente chama a Guarda Nacional? Tem uma lei de 1878 que prevê a utilização da Guarda Nacional apenas em guerra civil. Então, veja a situação que se encontra os Estados Unidos nesse momento. Aí o Trump, não obstante de ter colocado 4 mil integrantes da Guarda Nacional em Los Angeles, ainda colocou mais 700 fuzileiros navais, que é um tema extremamente delicado, porque os fuzileiros navais têm treinamento de guerra. Esses 700 fuzileiros navais para enfrentar a população no estado com a maior economia dos Estados Unidos, que é a Califórnia. Então isso tem gerado uma revolta dentro dos Estados Unidos que tem levado outras pessoas às ruas. E tudo isso começou por causa da política de imigração do Trump, que muita gente discorda nos Estados Unidos, a forma como ela está sendo feita. E aí eu só vou finalizar dizendo que ontem, inclusive, algumas das imagens que foram difundidas pela Casa Branca são imagens retiradas de filmes. O filme Trovão Azul, de 1983, que mostra atos de insurgência na Califórnia. Não são nem imagens reais, e isso está sendo utilizado para justificar a repressão policial e repressão das Forças Armadas, porque tem os fuzileiros navais dentro dos Estados Unidos nesse momento, André e Círia. Professor, uma última pergunta antes da gente encerrar aqui. Como é que o senhor vê o caminho para se chegar a um acordo nessa confusão toda que está acontecendo lá? O senhor está enxergando alguma possibilidade de se acalmar essa situação ou o senhor está vendo o carro acelerando ainda mais?
Nossa, se a gente for pensar nesses atos de violência pública, nos termos que nós pensamos o acordo comercial entre China e Estados Unidos, não dá nem para comparar, né? O que o Trump está fazendo é altamente questionado, não só pelos governadores, mas também pela justiça dos Estados Unidos. Por exemplo, enviar imigrantes, pode até ser imigrante ilegal, indocumentado, como se chama nos Estados Unidos, mas enviar essas pessoas para um país que não tem nada a ver com elas, como El Salvador, por exemplo, a pessoa não é de El Salvador, não tem nada a ver com El Salvador e ela é enviada para uma prisão de segurança máxima. Então tem decisões judiciais contrariando esses atos do governo Trump e mesmo essas decisões o Trump descumpriu. E isso revolta as pessoas, né? E não são todos os imigrantes que estão sendo presos ou deportados que são ilegais. Tem pais de família, tem pessoas em situação regular nos Estados Unidos. E mais um fator, o Trump está dizendo que os imigrantes são criminosos. Os imigrantes que entram nos Estados Unidos, mesmo aqueles que atravessam a fronteira sem visto, entram com famílias. A quantidade de imigrantes armados nos Estados Unidos é mínima. O New York Times tem pesquisa sobre isso. Quem mais comete violência nos Estados Unidos são os americanos, evidentemente. É menos de 1% dos imigrantes que cometem atos de violência, porque as pessoas se mudam para começar uma vida nova, não para serem presas, André. Tá certo, professor. Agora, onde que o Trump quer chegar com isso tudo, hein? Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, o que ele quer mostrar? Poder pelo poder? O Trump se elegeu com 2 pontos principais, né? Inflação e imigração, né? Então, a imigração sempre foi um ponto de campanha dele desde o início, desde o primeiro mandato, aquele muro que ele quer construir com o México, fazendo que o México pague. E na imigração, as deportações dele, apesar de toda essa cena, ainda são menores do que outros governos, como o governo Biden até o governo Obama, por exemplo. E a inflação só vem aumentando por causa da política comercial de tarifas do Trump a outros países. Então, as 2 principais bandeiras do Trump nesse momento não têm funcionado, Síria.